Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da 12ª semana do Tempo Comum, a segunda-feira, e a primeira leitura nos diz no livro dos Reis. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Síria, invadiu todo o país. E chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Síria, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles, e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais, e que vos comuniquei por intermédio de meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados como seus pais, que não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinha feito com seus pais, e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel, e rejeitou-os para longe da sua face, estando apenas a tribo de Judá. Vemos do que aconteceu com o povo de Israel. E o texto é claro. Por que passaram por isso? Simplesmente porque escolheram voltar-se contra o Senhor. O pecado não é nada mais do que escolher revoltar-se contra o Senhor Deus, contra o Criador. Nos parece, infelizmente, tantos dos pecados uma coisa simples, boba. Porém, não é bem assim. Tenhamos em conta a consequência. O Senhor os afastou de sua face porque perseveraram no pecado, persistiam no erro, não queriam abandonar seus ídolos, suas vontades, e assim sofreram as consequências da escolha que fizeram, optaram pelo mal e sofreram o mal que escolheram. E o Senhor havia dito que voltassem para Ele, seguissem seus caminhos, ouvissem os profetas, porém persistiram na obstinação do mal. Eu e você, irmão e irmã, como temos vivido a nossa vida? Obstinados em viver aquilo que é contra a lei, os ensinamentos do Senhor Deus, da Igreja, dos santos? Ou em viver realmente aquilo que o Senhor nos pede, nos esforçamos, lutamos, buscamos? O Salmo nos diz
Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Isso realmente nós devemos pedir. Este auxílio de Deus, que Ele nos ouça e nos ajude a sermos fiéis a Ele, a sua vontade, o seu amor. O Evangelho de São Mateus nos diz, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ora, vemos a questão do julgamento e a questão da trave e o cisco. Jesus, quando diz que não devemos de julgar, não está dizendo que não podemos julgar. Recordemos, Jesus aqui está falando de julgar a intenção do outro. Não conhecemos o coração e a intenção dos demais para podermos dizer que realmente fizeram aquilo por maldade ou não. Podemos ter suspeitas, mas não certezas. E por isso devemos de tomar cuidado. Quanto ao pecado que vemos o outro cometer, isto podemos julgar, porque é um pecado visto, reconhecido, e deve ser julgado enquanto pecado, para que seja reconhecido a maldade e corrigida a vida. Porém, o Senhor fala do cisco e da trave. Ora, o que Ele quer indicar também para nós com isso? Que muitas vezes o que enxergamos de cisco na vida do irmão é uma trave na nossa vida. Estamos vivendo uma situação muito similar. Porém, enxergamos aquilo que está no outro e não enxergamos o que está em nós. A situação de pecado, de erro. E aqui, volto a dizer uma vez mais, quantos católicos que enxergam o erro na vida dos outros, mas não querem enxergar no seu de modo algum. Sendo padre, percebemos que acham tanto as pessoas bonitas, uma homilia, uma palestra, isso, aquilo, mas não sou eu que estou errado. Não tem erro algum comigo, não tem pecado algum. Não percebem a grande mentira na qual se enfiam, na qual se colocam e não permitem assim que o Senhor Deus os corrija. Ora, irmão, irmã, como temos vivido a nossa vida, reconhecendo os erros que estão em nós, os pecados que se encontram em nossas vidas, ou estamos simplesmente olhando o erro dos outros, reconhecendo o erro nos outros e não os nossos, evitando assim de mudar a nossa existência e converter segundo a vontade do Senhor, para que nos salvemos. Peçamos a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais vivermos tudo aquilo que o Senhor Deus pede a cada um de nós e ensina a cada um de nós, para que, sendo verdadeiramente fiéis aos seus ensinamentos, ao seu amor, à sua graça em nossas vidas, possamos amá-lo, servi-lo cada vez melhor, para chegarmos assim, plenamente um dia, à sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos do Senhor, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.